Olá meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aqua 3. Hoje vamos falar sobre o que? Sobre a montagem do Hardscape. Quem ainda não viu os capítulos anteriores, voltem e acompanhem o restante da série. Beleza? Vamos lá, pessoal! Então, vamos partir para a montagem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma caixa de papelão com as mesmas medidas do aquário. Então, aí para eu ter uma medida mais precisa, né, do encaixe, das pedras, como vai ficar o layout exatamente. Por que a gente faz esse tipo de caixa com papelão? Para a gente não acabar quebrando o vidro, né? Porque às vezes, como as pedras são pesadas, a gente pode ir manipulando e pode acabar quebrando, né, o fundo do aquário. Então, para não correr esse risco, a gente tem um espaço maior, né, para poder trabalhar com a caixa, e você tem essa parte da frente livre. Então você tem uma movimentação melhor, né, do Hardscape. Então, conforme o projeto que eu havia feito, que eu mostrei para vocês já, vou colocar ele de novo, tá? Para vocês aí na tela o projeto. Então aí eu fiz a montagem do mais ou menos como é que eu gostaria que ficasse disposto as pedras, né? Então eu tinha já uma quantidade de pedras e eu fui fazendo esse, vamos colocar esse quebra-cabeça aí, né? Montando, primeiro eu faço o quê? Eu monto toda a estrutura da pedra. Aí depois eu venho colando, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o processo de colagem, né? Então a colagem eu vou usar um pedaço de papel higiênico e aquela cola Tec Bond, tá? Então a gente coloca entre a pedra o papel higiênico e depois você vem colocando a cola, a Tec Bond por cima. Aí eu tive que fazer em duas etapas, tá? Porque como ficou uma estrutura de pedra muito pesada e como eu deixei o meio, eu vou deixar oco, né, para eu poder colocar o substrato fértil, a lava rock, todo e o perlon. Então ficou uma estrutura pesada. Então eu colei só as pedras da frente primeiro e depois eu vou colar o restante dentro do aquário mesmo, tá? Então, como eu fiz separado, coloquei então a parte que já está colada, que é a parte da frente, e a parte do fundo, que é uma parte mais inteiriça da rocha. Então eu deixei para colar, para fazer essa adaptação dentro do aquário. Então, como eu já tinha estruturado o layout, então eu não fiquei mexendo muitas pedras, né? O perigo de quebrar embaixo o vidro. Aí depois eu fiz a colagem da raiz. Só que essa raiz, eu não sei se vocês viram anteriormente, ela era uma raiz grande, né? Então eu tive que cortar um pedaço dela para eu poder usar da forma que eu queria. E eu fazia a colagem também no fundo das pedras ali da rocha. Aí a colagem segue o mesmo esquema, tá? Usando o papel higiênico e a cola Tec Bond. Aí depois de colado, tudo colado, o layout do jeito que eu que eu imaginei que eu gostaria que ficasse. Aí vocês podem ver a vista de cima, onde que eu deixei a abertura para fazer a inserção do substrato fértil e dos outros componentes aí. Aí no meio, onde estava aquela abertura no meio das rochas, então eu vou colocar um pedaço de perlon, tá? Para que é esse perlon? Para não vazar, porque às vezes por baixo fica umas partes mais abertas. Então não é todos os buraquinhos que a gente consegue tampar. Então o perlon ele ajuda a segurar isso aí por baixo. Em seguida eu vou fazer uma camada de lava rock. Por que dessa lava rock? Porque ela vai ajudar na biologia do sistema. Tá? Então eu uso ela como uma base, um substrato de base e como um substrato como mídia biológica também para ajudar na formação de biologia. Uma coisa muito importante é sempre vocês lavarem bem o lava rock antes de colocar no aquário, porque ele solta uma terra bem avermelhada, tá? Em seguida já vem com o substrato inerte, que é o substrato claro que eu vou usar, é um substrato da M Breda, é o Sand Pérola. Então eu estou seguindo exatamente com o projeto que eu havia feito. Então eu já fiz uma pré-lavagem desse substrato antes de colocar aí no aquário. Você pode ver que ele está úmido, né? Aí dá uma ajeitada, né, no substrato para ele ficar bem distribuído no aquário.
Aí já vou colocar um pouquinho de água só para nivelar, porque é para deixar o substrato mais certinho ali, tá bom? A primeira planta que eu vou colocar vai ser a Equinodoros. Então essa Equinodoros aí eu vou encaixar ela ali antes de colocar o substrato fértil. Como ela já está com um pouco de raiz um pouco mais longa, então eu vou jogar o substrato, eu vou encaixar ela e depois jogar o substrato fértil por cima. Então eu venho com o substrato fértil. Eu não vou usar muito substrato, tá? Ele é o substrato da Oceantec, então distribui certinho. Então eu vou vir agora com a planta Cryptocoryne. Então eu vou fazer o plantio dela, encaixando ela no substrato fértil. Aí finalizado o plantio, agora eu vou encher o aquário e vou deixar ele ciclando. Então eu vou usar o filtro HF300 da Oceantec. Vou usar, nesse filtro eu vou colocar só a mídia Matrix. Lave bem ela antes de colocar. Coloquei num saquinho, né? Pra ela ficar bem... para eu quando precisar limpar, eu já só tiro o saquinho e limpo. Eu gosto de usar bastante mídia biológica, tá, gente? Então por isso, por ser um aquário pequeno, você pode ver que vai ser bastante mídia para esse aquário, né? E eu resolvi usar o Purigen separado. Como eu tinha um outro filtro menor, o HF100, então eu vou usar ele separado para colocar só o Purigen. Então vai ficar 2 filtros por enquanto, vou usar em 2 filtros, tá? Aí o Perlon para segurar a sujeira, né? Para não deixar só a mídia. Então conforme eu for fazer as TPAs, eu vou trocando o Perlon. Sempre coloquem um pouquinho de água antes de ligar o filtro, tá? Para a bombinha interna não rodar no seco ali, que ela pode estragar. Aí o filtro funcionando e bora deixar ciclar agora. Então para a ciclagem, né? Como eu usei água da torneira, então eu usei um condicionador da Oceantec, que é o Ocean Guard, é o condicionador de água. Gostei muito desse biquinho dele, já tem tipo um biquinho dosador, né? Então esse condicionador remove cloro, cloraminas, metais pesados e protege também a mucosa dos peixes, tá? Esse outro é o Startup, então ele é as bactérias nitrificantes. Para dar o start no aquário, então eu vou usar ela. Eu vou colocar também mais plantas nesse aquário, tá, pessoal? Aí vocês podem ver os 2 filtros, né? Então um com Purigen e o outro com Matrix. Então eu estou usando os 2 filtros em paralelo. É isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo de hoje. Próximo vídeo vai ser o quê? Sobre a manutenção, a ciclagem e a adição de novas plantas. Beleza? Se inscrevam no canal, não se esqueça de ativar o sininho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá no Instagram ou podem comentar aqui embaixo mesmo que a gente vai responder vocês. Beleza? Valeu, pessoal!